Olá, seja muito bem-vindo ao programa Além do Capital. O nosso foco nesse programa é falar de assuntos patrimoniais que vão além do tema simplesmente financeiro, por isso, Além do Capital. O tema de hoje a gente vai falar sobre o tal do FDIC. É um instrumento que vem sendo cada vez mais difundido e muito popular dentro das utilizações de empresas. Eu tenho um convidado especial aqui, que é o Gilberto. Prazer. Tudo bem? Mais uma vez, prazer. Obrigado pelo aceitar o convite, o Gilberto Eichenberg. Isso aí, eu Alemão, o né? convite. Sobrenome alemão, como sempre difícil. O Gilberto é da Lau Soluções Financeiras, é um grande parceiro nosso aqui de negócios e ele é uma consultoria especializada no processo de estruturação de FDIC. Então, é ele que vai dar aula aqui hoje, eu vou somente intermediar algumas perguntas. É um cara muito gabaritado. Gilberto, queria que tu falasse um pouco, antes da Lau, como é que você caiu no mundo dos FDICs. Se você puder explicar um pouquinho isso daí pra gente, vai ser muito legal. Um pouquinho de história sempre é importante, né? A minha trajetória no mercado financeiro começou lá atrás, há quase 20 anos. Bancário, né? A grande maioria do nosso pessoal desse mercado é bancário, né? Então comecei lá atrás como jalequinho vermelho do Bradesco, famoso pré-atendente, subi na cadeia, cheguei a atender grandes empresas aqui da região. Passei pela área de crédito do Bradesco, né? Na época da fusão com o HSBC, trabalhei focado em médias e grandes empresas na área de crédito, e após isso veio a oportunidade de estruturar uma securitizadora, na época lá atrás, né? Isso há quase 9 anos atrás, e a securitizadora veio crescendo, trazendo investidores, clientes e tal, se tornou um FDIC. Junto com o FDIC veio alguns investidores institucionais, né? E que nos trouxeram uma demanda na época de montar os FDICs deles, né? Que eles queriam ter benefícios fiscais, ganhos financeiros, que a gente estava trabalhando dentro da cadeia deles, e a gente acabou utilizando esse know-how em FDIC, que a gente criou no decorrer ali do Skin the Game, e a gente transformou isso numa consultoria de FDICs especializado também em indústrias, né? Hoje funciona para qualquer indústria aí que tem os pré-requisitos que a gente vai falar hoje aqui, acredito. Não, legal. Então, vamos recapitular aqui. Você vem de uma transição bancária, monta uma securitizadora, jogo próprio, sócios próprios, e alguns investidores começam a te perguntar, como é que tu monta teu próprio FDIC, tua securitizadora? Isso. E daí você vê uma oportunidade de desdobrar e virar uma consultoria de FDICs para constituição de FDICs de outras empresas, de outros empresários. É assim que começa o apetite por ir para esse mercado e desvendar todo esse conhecimento aí. A Lau surgiu nesse cenário. Legal. Né? A questão da consultoria, que a gente também tem hoje, a gente mantém o nosso FDIC hoje, né? Tem um FDIC próprio. Isso. Legal. Multicedente, multisacado, a gente tem hoje mais de 500 clientes na carteira. Hoje em torno de 50% desses clientes são ativos, recorrentes, alguns são mais esporádicos dentro do seu, né, do seu fluxo de caixa, da sua necessidade, mas a gente tem um leque bem grande hoje de clientes dentro da carteira, né? É legal porque você não só constitui FDICs ou ajuda na constituição de FDICs, você tem o seu próprio, então você entende a dor de quem quer ter um FDIC. Então você entende como precisa começar o processo de analisar crédito, estruturar. Sim. Então, acho que tem um caminho bem legal para a gente conversar aqui. E o episódio de hoje, ele é muito focado em você que é empresário, consultor, administrador financeiro de um grupo, e você quer entender esse instrumento para efeito de implementar dentro da sua cadeia de negócios. O nosso foco aqui hoje não vai ser falar de análise de crédito, de como melhorar a carteira de crédito. Então, se você veio buscando isso, esse vídeo não é para você. Mas se você está estudando sobre como implementar isso dentro da sua operação, fica aqui que a gente vai ter uma boa conversa pela frente. Gilberto, então vamos, sem jargões, né, vamos tentar ser uma linguagem muito simplificada aqui para o empresário. O que é o FDIC? É uma pergunta de chão de fábrica, né? O que é o FDIC? Para todo mundo entender. Para todo mundo entender. Todo mundo entender. Bom, vamos lá. O FDIC, ele é um instrumento financeiro, né? Falando assim, a gente entra no jargão do mercado, né? Mas o que é um instrumento financeiro?
Ele é um mecanismo hoje que consegue trabalhar, quando a gente fala de indústria, gerando vários ganhos financeiros para dentro da indústria. Ele vai lá buscar desde uma eficiência tributária para a indústria que implementar um FDIC próprio, até um ganho financeiro dentro do ecossistema dele. Quando a gente fala do ecossistema dele, a gente está falando de fornecedor, funcionários, clientes, investidores, caso tenha, e toda a cadeia, inclusive fora da própria cadeia, né, desse empresário, e ele possibilita muita coisa nesse universo, né? O FDIC lá atrás, ele era muito focado em antecipação de recebível, o famoso desconto de duplicata que o banco faz, né? Hoje, depois de algumas resoluções, mudanças na CVM e tudo mais, o FDIC ele tem um leque muito grande, né, de possibilidades, né? E quando a gente fala de uma indústria que já tem o seu ecossistema pronto, formado, toda a cadeia produtiva já preparada, ele é uma ferramenta que vai potencializar em muito o ganho do empresário que já tem isso pronto. Ah, legal. Acho que talvez até complementando, né, o que eu entendo do FDIC como instrumento financeiro, o primeiro ponto é a segregação do investimento proprietário para dentro de uma empresa financeira, que é o próprio FDIC, e a indústria em si, a cadeia de negócio, ela se utiliza desse instrumento financeiro para financiar toda a sua cadeia, seus recebíveis. É mais ou menos isso daí que a gente está explicando aqui, né? Perfeito. A grosso modo é isso, né? O ponto aqui é, quando a gente fala de segregação, né? Quando a gente olha um CNPJ, tem lá o investidor, tem o capital social da empresa, muitas vezes o capital do sócio está lá no lucro acumulado, está lá no balanço, né? Quando a gente fala de uma estrutura de FDIC, a gente vê uma segregação muito mais complexa e muito mais segura também em relação a isso, né? Ele serve até como uma parte de preservação de capital, vamos dizer assim, de um ganho que o empresário teve no decorrer dos anos dentro daquela indústria, né? Então, ele serve para isso também, né? E falando em simplicidade, né? Quando a gente fala de FDIC, ele é um produto que vai possibilitar muita coisa dentro da indústria, mas o principal foco é utilizar da cadeia que, vamos dizer, hoje, o empresário que não tem o FDIC, o banco está utilizando a cadeia dele de alguma forma, seja o fornecedor, o cliente, o funcionário. O banco está pegando aquela receita financeira que hoje ele deixa na mesa por ter a empresa dele. Entendi. Então, tu está falando que, assim, o empresário possui cadeia de fornecedores e de clientes, Sim. funcionários, e o empresário está utilizando a empresa dele só para vender um produto ou eventualmente um serviço. Perfeito. E ele não está identificando que nessa cadeia de negócios tem uma operação financeira ali que é os bancos que estão aproveitando. E quando você diz o banco está aproveitando, fazendo empréstimo para o funcionário dele, está descontando a duplicata do fornecedor ou do cliente dele, ou seja, antecipando o dinheiro lá para o cliente dele. Exato. E uma vez que o próprio empresário poderia fazer essa utilização, claro, uma vez que ele possua capacidade financeira para isso. Então, por isso que em alguns termos falam-se muito que o FDIC quer criar seu próprio banquinho, né? Pô, a gente até vê algumas propagandas na internet, né? Monte seu próprio banco. Claro que não é exatamente isso, né? Toda uma questão regulatória mais complexa, mas ele dá a visão do empresário utilizar esse instrumento como o seu banco financeiro, sua operação financeira dentro da sua cadeia. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso, né? Quando a gente olha para o mercado como um todo, a gente fala de pessoas físicas, mais de 70% da pessoa física hoje nível Brasil tem algum tipo de dívida, né? Então, como eu falei, ele está lá alimentando aquele funcionário com trabalho, com o rendimento dele mensal, e ele poderia estar, além de ajudando, porque hoje a taxa de média de mercado é alta, né, para o pessoal dos funcionários deles, ele poderia estar contribuindo com ele para que ele tenha um custo menor nessa dívida que ele já tem, e também ter um ganho financeiro que, se ele tivesse dinheiro aplicado no banco, ele vai ter muito mais rendimento
dentro dessa estrutura que eu estou falando, né? Uhum. E se a gente fala só do funcionário, né? Quando a gente olha para as indústrias, a gente tem um indicador que nos apresenta que hoje que 50% das indústrias, né? Seja prestador de serviço, ou seja indústria mesmo, de transformação, ela, de alguma forma, capta recurso em algum lugar, né? Seja no banco, seja em outros fundos. Então, vamos pensar de uma empresa que fatura lá seus 10 milhões por mês, tem uma linha de fornecedores de 7, 8 milhões mês, né? 50% desse valor alguém está fomentando. Uhum. Se esse empresário tem o capital, né, o recurso financeiro para estar movimentando esse dinheiro dentro da própria cadeia dele, é um baita negócio sem risco. Uhum. E vamos traduzir isso para a prática, né? Então, o FDIC é um instrumento financeiro, a gente falou aqui um pouco de conceito do instrumento. E como é que funciona na prática? Assim, mas numa prática simplificada, né? Tá. Como é que funciona um instrumento FDIC dentro de uma indústria? Dentro de uma Vamos pensar uma indústria. Vamos falar de uma indústria. Como é que funciona? Sim, para que a pessoa que está nos ouvindo aqui, ela consiga visualmente imaginar esses instrumentos, a operação no detalhe. O ponto aqui é o seguinte, né? Alguém sempre vai ter que operacionalizar esse negócio, Ok. né? Então, assim, se a indústria tomar a decisão, né, de montar um FDIC e operá-lo sozinho, de uma forma sem auxílio de alguma empresa que tenha o know-how nesse segmento, ele não é algo tão simples assim, né? Porque hoje, quando a gente fala da estrutura do FDIC, tem regulatório, que é CVM, gestor, administrador, auditorias, composição de lastro, tem uma série de regulatórios para cumprir, né? Então, quando a gente leva isso para dentro da indústria, é mais complexo. Então, né? Mas vamos voltar um pouco antes. Vamos tentar traduzir simplificadamente, mesmo que o empresário necessariamente ele entenda que vai ter que ter alguém auxiliando isso. Mas eu queria dar aqui para a audiência uma visão de como é que funciona o instrumento. Sim, em linhas simplificadas gerais. Se tudo isso que eu desenhei até agora estiver alinhado e dentro dos parâmetros, é uma operação simples, né? Porque basicamente o industrial, a empresa, né, vai emitir as suas notas fiscais, que vai dar um prazo para o seu cliente para receber, né? Boa. E ele vai jogar essa mesma nota fiscal para dentro do fundo dele, que em D0 vai liquidar na conta da indústria dele, e o fundo vai esperar para receber do cliente dele. Simplificadamente é isso. Legal, legal. Então, a empresa ela emite um boleto contra o seu contratante. Perfeito. E ele deu um prazo para aquele contratante, que muitas vezes na cadeia industrial é 30, 60, 90 dias. Perfeito. Então, ao invés da indústria esperar receber esses boletos parcelado, a própria indústria desconta, ou seja, antecipa essa cadeia de boletos para dentro do fundo e o fundo joga o dinheiro em D0 para a indústria. E o fundo fica como responsável a receber esses boletos em 30, 60, 90 dias, certo? Perfeito. É isso, né? Legal. Então a gente entende que quando ocorre essa troca, né, que é uma troca de duplicata, mais conhecido, existe uma forma de remunerar o fundo. E essa é a taxa de gestão, a taxa de cessão de direitos, né? Isso. Se eu quiser traduzir simplificadamente, essa é a forma que o fundo ganha dinheiro, certo? É Exato. isso? Para ficar mais simples de todo mundo entender, né? Quando o empresário, acredito que todo empresário que começou do zero já descontou alguma duplicata na vida, né? Ou pelo menos boa parte dos Exato. empresários, né? Ou cogitou a hipótese, né? Então, assim, quando ele faz esse desconto lá no banco, ele paga uns juros por isso. Perfeito. Né? Olhando para dentro do FDIC, é a mesma ideia, né? Ele vai mandar uma duplicata para o fundo vai descontar o juro dele e repassar o dinheiro para ele. Porque o fundo fica como responsável de receber Exatamente. esse ativo ali na frente, Exatamente. né? Essa duplicata, no caso. Exatamente. A melhor comparação é essa, né? Como eu disse, todo empresário que começou do zero ou que assumiu em algum momento do negócio, ele já teve essa carta na mesa de analisar esse desconto, alguma coisa do tipo, né? Então a melhor comparação é essa. Legal. Bem, e daí nesse momento que ocorre essa transferência de duplicatas para dentro do fundo, e o fundo cobra uma taxa de juros da empresa,
a gente começa a entrar na esfera de eficiência tributária. Perfeito. Vamos falar um pouco disso, porque todo dia o empresário brasileiro ele é noticiado de aumento de imposto, mais impostos, e então ele busca também diariamente como gerar mais eficiência de tributos dentro da empresa deles. Não à toa, né, o mercado de advogados e o mercado de recuperação tributária cresce tanto no Brasil, porque realmente tem uma complexidade esse assunto. Mas falando especificamente dessa parte, né, então o FDIC ele cobra uma taxa de juros da empresa. Perfeito. E isso tem um efeito no balanço lá, né? Para quem tem uma empresa no lucro real, acredito eu, tem um balanço. E esse instrumento ele se aplica também em empresas do lucro presumido, do lucro real. Explica um pouco essa parte da eficiência tributária. Como é que se gera a eficiência tributária nessa mecânica aí? Tá. A eficiência tributária é uma parte de um princípio, né? O empresário, né, que vai constituir o próprio fundo, ele tem que ter o capital para isso, né? Começa ali. Ele vai montar um capital, vamos pensar num cenário hipotético aqui, né? Eu tenho uma empresa que tem lá 10 milhões de lucro acumulado no balanço, né? Hoje, como você mesmo disse, existem vários trâmites, Senado e tudo mais, a fim de querer tributar esse dinheiro que já foi tributado, né, com IR, CSLL e tudo mais, né? Então, existe uma discussão sobre isso, né? Então, vamos pensar que hoje não tenha nenhum tributo do que ele já acumulou de lucro e ele decida distribuir esse lucro para a pessoa física dele. Na teoria, ele vai tirar 10 milhões do caixa da empresa dele, que está aplicado lá em CDI mais alguma coisa, né? E vai levar lá para a pessoa física dele. Começa aqui a transação, né? Nesse movimento, ele vai pegar esses mesmos 10 milhões e abrir um fundo, né? Nesse movimento que ele acabou de fazer, ele descapitalizou a empresa, mas dentro da lei, ele pode fazer isso, e ele gerou uma necessidade financeira dentro da empresa, porque a empresa deixou de ter caixa. O caixa ele distribuiu para a pessoa física, e na pessoa física ele tem total autonomia de montar qualquer negócio, de investir em qualquer negócio, né? A estruturação do fundo parte ali. Ele vai pegar esse dinheiro, vai entrar como investidor num fundo, né? E esse fundo vai gerar a operação que a gente conversou até agora, né? Quando a gente faz um desconto de duplicata lá no banco, o banco fica com juros, certo? O banco fica com a receita financeira, que gera essa operação, e a empresa fica com a despesa financeira. A despesa financeira vai entrar lá na última linha do balanço, no lucro bruto, desconta do lucro bruto e automaticamente reduz o tributo, né? Nesse cenário que eu desenhei aqui agora, se o empresário tem o capital, decide investir num FDIC, entrar nas cotas júnior, que a gente pode falar sobre isso depois, que vai ficar com o resultado do FDIC, né? E esse FDIC antecipar as duplicatas da empresa dele, porque ele está com a necessidade já na mão, ele vai ficar com o resultado financeiro da operação dentro do fundo, como cotista, e ele ainda vai ficar com a despesa financeira do balanço dele. Uhum. Então, ele vai começar a ter essa eficiência tributária dentro da lei, né, porque a lei permite que ele faça esse movimento. Então, é aí que mora a eficiência tributária, o início da eficiência tributária, né? Uhum. Simplificadamente, ele deixa de pagar os juros para o banco, ele paga o juro para ele mesmo, como investidor num fundo, e a empresa dele se beneficia da despesa financeira na última linha do balanço. Basicamente é isso. Legal. Isso para qualquer empresário que tem empresa do lucro real, é comum que todas as dívidas que ele tenha contratado, isso sobe no balanço dele lá, como você falou, depois da linha do lucro bruto, e isso gera uma despesa financeira para a empresa. Perfeito. Então, a apuração do imposto é sempre sobre o lucro líquido da empresa, né? Isso. É isso, né? Lucro bruto após as despesas financeiras. Perfeito, perfeito. Né? Então, nesse momento, quando ele tem muita despesa financeira, a ponto, às vezes, de uma empresa chegar em lucro zero. Às vezes a empresa pode ter um lucro operacional, mas empresas muito endividadas apuram um lucro zero e, obviamente, por consequência disso, elas também estão isentas de pagar imposto em empresas do lucro real. Perfeito. Isso também tem o mesmo efeito em empresas do lucro presumido? Não.
Empresas do Simples e do lucro presumido não têm esse benefício, né? Porque a Ok. forma de tributação é diferente. A forma de tributação das empresas do lucro presumido para baixo, ela parte sobre o faturamento. Perfeito. Então vamos pensar numa Pelo menos até o momento atual, até né? o presente momento. Isso, porque Até tem o, algumas mudanças isso, ocorrendo aí de reforma tributária, mas até agora. isso. Até o presente momento o próprio nome diz, né? Uma presunção do faturamento. Perfeito. Então, se, por exemplo, eu tenho lá um faturamento de 2, 3 milhões mensais e eu estou no lucro presumido, eu vou pegar essa linha de faturamento que eu tenho no mês, vou aplicar uma taxa de desconto que já está dentro do segmento de cada um lá, e ele já vai apurar o imposto, independente se tem ou não tem lucro, né? Se ele tiver prejuízo, ele vai ter que pagar o imposto do mesmo Da jeito. mesma forma. Exato. O que não ocorre no lucro real. No lucro real, não. O lucro real ele traz um pouco mais de complexidade, até porque né, parte-se da base de que empresas do lucro real têm que ter um volume de faturamento maior do que uma média e consequentemente, todo tipo de despesa dentro da empresa ele precisa ser apurado, né? Então, por isso que empresas do lucro real emite nota para tudo, que é nota de tudo, porque ele precisa jogar essa despesa para dentro do balanço, inclusive uma despesa financeira para dentro do balanço. Então, você está me falando que quando a empresa possui um instrumento FDIC, são instrumentos separados. Uma coisa é a empresa, outra coisa é um fundo. Sim. E a empresa nada mais faz do que ir lá e antecipar suas duplicatas com o fundo, como se fosse com o banco. Porque se ela fizesse o mesmo instrumento com o banco, ela também geraria despesa financeira para dentro do balanço dela, certo? Só não ficaria com a receita. Só não fica com a receita, que daí a receita é do banco. Aí, nesse caso, se ele tem o FDIC, ele como investidor, pessoa física, ou outros investidores que são investidores desse fundo, sim, eles ficam com a receita advindo desse desconto, dessa duplicata aqui, né? Exatamente. Legal, isso. Legal. Tem um outro ponto aqui que eu anotei para a gente falar, que é muito interessante também sobre eficiência tributária no aspecto do investidor, que a gente acabou de concluir aqui que o FDIC tem uma eficiência tributária para a indústria. Perfeito. Mas ele também tem uma eficiência tributária para quem é investidor do fundo, certo? Sim. Se você quiser comentar a respeito da isenção do come cotas do fundo, que isso é um efeito para a gente aqui que é do mercado de investimento. A gente, num passado não muito distante, os fundos exclusivos eram muito utilizados para a família, porque todo recurso que permanecesse dentro do fundo, ele não tinha a antecipação do imposto, que é via come cotas, né, para quem conhece esse termo. Então, o rendimento ele era linear não, exponencial, sem ter algum tipo de come cotas dentro do... ou seja, ele não tinha nenhuma antecipação de imposto dentro de uma janela de anos, né? Sim. E depois da reforma tributária, em 2024, caiu por terra isso, então muita família começou a repensar nos fundos exclusivos que elas possuem, e não à toa o mercado dos FDICs começou também a bombar, né? Tem muita gente procurando, porque ele é um instrumento ainda tributariamente benéfico para quem é investidor pessoa física lá dentro, certo? Sim. Mas ele tem umas regras. Exato. Se você quiser falar um pouco dessas regras... Falando um pouquinho do tributo, né? Então, né? Nessa reforma 2024, né, foi instituída a CVM 175, né? Na parte de fundos exclusivos, e o FDIC entra nele, né? Onde que ficou pré-determinado que os FDICs ficaram de fora do come cotas. Todos os outros fundos, acredito que quase todos os outros, né? Foram instituídos come cotas semestrais como nos fundos tradicionais, né? Por que o FDIC ficou de fora? Porque ele tem um viés de fomentar a economia, fomentar o mercado. O que é o fomentar o mercado? Como a gente falou antes aqui, né? Qualquer indústria, em algum determinado momento, já precisou de algum crédito. Ou ainda precisa, independente do tamanho dela, né? E o FDIC tem esse papel institucional de fomentar o mercado, né? Então, por isso que ficou decidido que os FDICs que cumprirem com algumas regras ficam de fora do come cotas. Legal. Né? E o que são essas regras? A principal delas é ter 67% do seu patrimônio líquido investido em direitos creditórios. Direitos creditórios é tudo aquilo que a gente vinha falando.
duplicata, uma operação estruturada, recebível. Recebível. Então, um dos critérios para que o cara que estruturou seu FDIC, ou ele é investidor de um FDIC, sim, para que esse FDIC se beneficie da isenção de come-cotas dentro do fundo, o fundo precisa cumprir o critério de pelo menos estar 67% comprado em direitos creditórios, ou seja, em duplicatas, boletos, etc. Sim. E isso pelo fato de que o FDIC tem esse viés de fomentar o mercado. Perfeito. Então, por isso, ele força com uma boa parte do fundo. Ou seja, um fundo montado de 100 milhões de reais, ele obrigatoriamente tem que ter 67 milhões de reais alocado e comprado. Emprestado. Boleto, tem que estar emprestado. Emprestado. Legal. Tem que estar girando no mercado. Isso. Quando a gente fala, né, olhando a visão do fundo em si, né, todo empréstimo tem um risco, né? Então, por isso que foi instituído, né, a isenção do come-cotas para quem cumpre esse regulatório. Se tu tens, usando o teu exemplo, 67 milhões emprestado no mercado, que tu está correndo um risco, tu está fomentando a economia, tu está ajudando o país a dar aquela atração, ele tem o benefício da isenção fiscal. Aí entra o ponto que você falou para o investidor, né? O que isso representa para o investidor? Em vez de semestralmente ele está tirando 15, 20% do rendimento que ele teve no período. Que é a antecipação do imposto de renda, né? O come-cotas nada mais é do que a antecipação do imposto de renda dentro do fundo. Exato. Direto na fonte, né? Direto que a gente fala, né? Então, assim, o que é o benefício para o investidor pessoa física nesse caso? Ele vai ter uma rentabilidade sobre esse dinheiro que ele não está devolvendo para o governo. Em algum momento ele vai ter que pagar, né? Se daqui a 10 anos ele decidir que ele quer resgatar o rendimento dele, ele vai ter que honrar com os tributos, né? Legal, até para efeito de racional simples, né? Uma pessoa que investe num ativo, por exemplo, uma emissão bancária, um CDB, a um prazo X, e esse CDB remunera 110% do CDI. E um outro investidor investe em um fundo qualquer, que não seja um FDIC, um fundo de investimento qualquer, que também remunera a média de 110% do CDI, no final do mesmo período, o CDB vai ter um pouco mais do que o fundo. Porque o fundo, ao longo do tempo, ele tem essa bocadinha que o governo dá no imposto, então ele vai machucando a cota do fundo ao longo do tempo. Então, num determinado prazo, no mesmo prazo, os dois instrumentos, um ativo que ele é isento desse come-cotas, ele rende um pouco mais do que um fundo que tenha o come-cotas, né? Exato. Mas, claro, aí tem o fator tempo, que é necessário. Sim. Mas acho que é um ponto interessante, porque o FDIC, ele tem uma visão de que muitos empresários interpretam mal ou têm dúvidas sobre essa eficiência tributária que se gera lá dentro, porque tem medo de estar fazendo alguma coisa errada, né? Sim. E eu acho que essas parametrizações e a regulamentação, que é o que você vem falando desde o início, quando o empresário deixa tudo muito acertado, muito dentro das políticas necessárias, inclusive, né, 67% do fundo alocado dentro de recebíveis, tem alguns critérios, esse fundo gera, sim, eficiência tributária dentro da empresa, e ele não traz risco fiscal para a empresa, né? Eu acho que, claro que não é o ponto aqui, acho que a nossa conversa não é se aprofundar em riscos fiscais, até porque eventualmente não é tua especialidade isso, mas juridicamente você entende um pouco do assunto para proteger essa conversa nesse sentido, né? Exato. Aqui tem um ponto importante, né? A gente falou do benefício tributário, né? Em relação ao rendimento do cotista pessoa física. Perfeito. Né? Mas vamos voltar lá para o meu exemplo que eu dei no começo, que o empresário, ele tem 10 milhões de lucro acumulado e esses 10 milhões está no caixa dele, aplicado em algum lugar, né? Existe um ganho tributário gigante para a empresa nesse sentido, né? Porque toda empresa que está no lucro real e tem dinheiro aplicado, ela tem lá o seu rendimento. Vamos usar um exemplo prático para a gente fazer aqui a conta, né? Se eu tenho hoje, na minha empresa, uma aplicação que rende 20% ao ano, né? E eu estou no lucro real, esse rendimento de 20%, no final de todo mês, eu tenho que aplicar um come-cotas de 38% sobre a receita financeira. Então, que é mais alto que o próprio imposto da empresa, né? Exatamente, 38%, porque tem PIS, tem COFINS, tem IR, tem CSLL, tem uma série de fatores, né? Então, esses 20% ao ano, eles não vão
ser efetivamente 20% ao ano. Ele vai ser quase a metade disso, ele vai ser 60% ao ano, né? Quando ele faz esse movimento, ele leva para o benefício fiscal lá da pessoa física e que vai tributar em 15% somente no resgate. Então, hoje, olhando, né, a legislação atual em relação à tributação, não faz muito sentido o empresário deixar o dinheiro aplicado dentro da empresa. Né? Porque ele gera também uma receita financeira dentro do balanço dele, do balanço, que é tributado em 38%. E aí, claro, né, tem outros pontos aqui, uma vez que o empresário transfere esse recurso para dentro de um fundo próprio, e esse fundo usa para financiar a própria cadeia, aí a própria rentabilidade do fundo é muito superior do que os ativos convencionais que é utilizado para o caixa da empresa, né? Sim. Então a gente até vê compromissada, a gente vê alguns fundos vocacionados para atender o caixa da PJ, mas nada se compara com a rentabilidade da cota do próprio FDIC, né? Exato. Só para ter uma ideia de parâmetro aqui, né? Um FDIC de 20 milhões, de 10 milhões, ele vai te render em torno de 25% ao ano. Bruto, de retorno. Né? Está partindo do pressuposto aí de uns 2% ao mês que é cobrado de taxa de antecipação, né? Se eu falar em liquidez, né, em líquido, tirar o IR, eu tenho que tirar os 15% ali, eu estou falando na casa de 20% ao ano. Se eu pegar um FDIC de 20 milhões, eu já subo essa régua para 28%. Quanto maior o FDIC, mais eficiente ele é. Então, ele tem uma limitação, a eficiência dele vai chegar na casa dos 32%, 33% ao ano, né? Mas até chegar nessa esteira, quanto maior o FDIC for, mais eficiente ele se torna. Legal. E falando de... Tu falou agora há pouco sobre receita financeira. Sim. Tem uma receita financeira que é muito comum dentro das empresas, que é a receita do boletinho que atrasou, né? Sim. Então, o cliente atrasou o boleto, automaticamente o boleto gera juro e multa, e isso, o cliente pagando, a empresa precisa lançar como uma despesa, como uma receita financeira no balanço, né? Exato. Como que fica isso dentro do FDIC? Vamos lá. Dando um caso prático em relação aos nossos clientes, né? É normal um cliente que entra na nossa carteira ter lá a sua carteira de 20, 30 milhões de recebíveis, né? Numa média dentro do prazo de cada empresa. Então, vamos usar um exemplo hipotético aqui, né? Que eu tenho 30 milhões de carteira de cobrança com prazo médio de 90 dias e eu tenho 20% de inadimplência. Eu recebo 20% desses caras em atraso, né? Se eu recebo uma média de 30 milhões mês e eu tenho uma taxa de 2% desse valor, eu gero uma receita financeira de 600 mil anual, mensal, né? Dentro do meu balanço. Aí entra no que você falou. Esses 600 mil eu tenho que jogar como receita financeira e tributar em 38%. Altíssimo, né? Muito Exato. Quando eu transfiro essa carteira de recebíveis para dentro do fundo, ela vira zero. Por quê? Ela vai entrar somente no resgate dos 15% quando o cotista decidir resgatar. E sem contar que tu inverte a ordem no balanço, né? Tu deixa de gerar uma receita financeira, que tributa em 38%, e tu gera uma despesa financeira, porque tá antecipando lá dentro do fundo. Né? Para você transferir do CNPJ para dentro do fundo, tem que existir a operação financeira. Então você deixa de pagar os 38% sobre o que você tinha de receita financeira de título vencido e passa a absorver uma despesa financeira dessa mesma transação. Legal. Então você tem um benefício duplo, né? Super, não, bem interessante. Teve um caso até que a gente estava conversando, que é bem interessante se pensar, né? O empresário que ele é superavitário, que ele tem caixa, ele faz muitos investimentos dentro da empresa, né? Sim. Então o que ele faz? Ele vai ampliar o galpão, ele vai colocar pavimentação no pátio da empresa, qualquer tipo de benefício dentro da empresa. O que ele faz? Ele vai lá, tira dinheiro do caixa e contrata as prestadoras de serviço ali para executar obra ou qualquer investimento do tipo. Quando ele tem um instrumento FDIC, ele pode gerar uma dívida para dentro do próprio fundo comprar, né? Ou seja, ele pode emitir uma dívida da empresa em que o fundo coloca dinheiro na empresa, que seria o próprio dinheiro dele, certo? É isso, Sim. né? É isso. Como é que funciona? Isso é um instrumento financeiro, né, que a gente chama de operação estruturada.
Vou dar um exemplo simplista aqui, né? O cara quer comprar uma frota de caminhão. Me ajuda aí. O cara vai comprar 2 caminhões. Legal. Ele vai lá bater lá na, sei lá, na Volvo, na Volkswagen. Beleza. Ó, quero negociar esse caminhão à vista aqui, vou gastar 500 mil reais. Negociou 500 mil reais, pagou à vista lá para a concessionária, né? Nesse momento, a empresa ela vai se beneficiar dos impostos, PIS, COFINS, etc., que tem na emissão da nota fiscal. Uhum. Ela vai se beneficiar disso e, se estiver no lucro real, ela vai se beneficiar da depreciação desse bem em 5 anos. Perfeito, né? Legal. Por ser um automóvel, um caminhão, é 5 anos. Quando a gente tem o instrumento FDIC, ela se beneficia de toda essa cadeia que a gente falou até agora, e ela pode gerar uma operação financeira lastreada nesses bens que ela teve a necessidade de comprar, e ao longo do pagamento dessa dívida se beneficiar da despesa financeira. Então ela tem mais um benefício fiscal. Legal. Né? E, de novo, né, se o sócio, voltando lá para o começo da nossa conversa, fizer aquele movimento de distribuição de lucro, o dinheiro dele está aplicado lá no fundo. A empresa dele vai continuar girando, ele vai precisar de capital para fazer esses investimentos. Legal. Então o dinheiro sai de um bolso que é da pessoa física dele, que está rendendo as cotas, e chega via empréstimo para dentro da empresa dele. Então ele tem uma eficiência tributária ainda maior. Legal, legal. Isso é um ponto bem interessante, né? Muita gente desconhece essa mecânica e ela é super funcional. Muita gente, fazendo um parênteses aqui, por favor, faz esse movimento via mútuo. Faz um mútuo. Mútuo claro. É um risco gigante para dentro da empresa. Porque daí tem partes correlacionadas, né? Daí sim você começa a se expor para alguns riscos fiscais. Isso. E era exatamente sobre esse ponto que eu ia perguntar agora. Existe alguma documentação, é processual ou é o conjunto das coisas que tira a característica de risco fiscal e transforma isso num instrumento financeiro, de fato? Uhum. A meu ver, é a cadeia regulatória. Regulatório, é puro regulatório. A meu ver, é a cadeia regulatória, porque assim, né, usando o exemplo que eu dei, né, o sócio ele retira do caixa da empresa os 10 milhões, mas ele não é o dono do fundo. Ele não é o CNPJ, ele não é o administrador do fundo, ele não representa o fundo, né? É o regulatório. Quem representa o fundo é a administradora. A administradora que representa, que responde juridicamente, que vai analisar todas as operações, se faz, se não faz sentido, se o investidor, que daí é o empresário, ele está de acordo com as métricas de risco que ele está disposto a correr. Então tem uma série de regulamentação que delimita, vamos dizer assim, as ligações entre o CNPJ e o fundo. O fundo, ele sempre vai ser a gestora e a administradora. Esses caras, que são regulatório, são responsáveis pelo fundo. Então, se, por exemplo, né, eu, empresário, usando a lógica que a gente falou até agora, né, quanto maior a taxa ele cobrar dele mesmo, maior a eficiência tributária dele. Perfeito. Né? Então, na cabeça do empresário, eu vou fazer uma operação financeira, eu vou cobrar 20%, 20%. Para ele faz todo sentido. Né? Só que daí existem agentes regulatórios. Exato. Se ele mandar isso para gestor e para administrador, eles não vão aceitar. Né? Eles estão lá exatamente para isso, para regular e as políticas de mercado. E as políticas de mercado, entender o que o Banco Central está ditando de regras hoje, de taxas. Então, assim, ele é um mero investidor lá. Legal. Então, ele não tem esse poder de decisão. Por isso que não existe o risco fiscal dentro dessa operação. Ele não é o cara que vai decidir o que vai ser feito. Vai ser o gestor, vai ser o administrador. É o próprio gestor que analisa os recebíveis da empresa para dizer qual taxa Exato. pode ser aplicada. Ou seja, é o gestor que em algum nível analisa o crédito daquele. É responsabilidade do gestor fazer Legal. essa análise. Quem são, falando desse tema, quem são os integrantes, agora falando de aspecto regulatório, né? Sim. De forma geral, quem são os integrantes que participam para que essa estrutura fique de pé? Tá. Os principais, né, são o gestor, o administrador, que tem as responsabilidades junto ao fisco e ao CNPJ, né, responde administrativamente por tudo. A consultoria, que é o cara que vai fazer acontecer, que vai fazer o dia a dia da operação acontecer, e a auditoria, né? Porque a auditoria, todo fundo é CVM, é obrigatório, tem que ter auditoria. É uma auditoria. Exato. Perfeito. Alguns é uma vez por ano, algumas é 2 vezes por ano, depende do regulamento do fundo, enfim, né? Depende do que for acordado previamente. Legal. Né? Então, Legal. sendo ali, esses são os caras que vão compor esse jogo para
todo esse movimento que a gente falou até agora acontecer. Perfeito, perfeito. E quando você fala, agora mudando um pouco de bloco aqui, vamos estressar um pouco mais o instrumento em si. Sobre a ótica do investidor. Uhum. Eu sou investidor. Eu tenho um capital sobrando e eu quero investir num fundo, num FDIC, seja ele meu próprio ou não. Existem uns termos utilizados dentro dos FDICs que é menos usual dos instrumentos de investimento naturais, Sim. que são as tal das cotas dos FDICs, né? Tem algumas classificações. Explica um pouquinho cada uma dessas classificações e quais são as diferenças em nível de rentabilidade e risco. Tá. Vamos lá, vamos partir da base da pirâmide, né? Todo fundo ele é uma pirâmide, né? A base... Eu tenho que cuidar esse termo aí. Exato, né? Eu digo a base no formato, Sim. né? Não que é uma pirâmide, né? Mas vamos lá. A base da pirâmide, ela é o dinheiro do cara que vai correr o maior risco. Por quê? Ele vai ficar com todo o lucro da operação, né? E ele também vai ficar com todo o prejuízo. Ele é a parte mais arriscada do fundo. Hoje, nós, como FDIC, a gente está nessa classe, né? O nosso dinheiro está lá alocado na classe júnior, que se a nossa operação for saudável, tiver liquidez e der resultado, a gente fica com esse ganho que, normalmente, classe risco-retorno, é maior do que o mercado. Perfeito, porque é ali que está todo o risco da Exato. operação. Exatamente. Ele também vai servir como garantia do dinheiro das demais classes, né? Que aí a segunda classe, que é a intermediária, a gente chama de mezanino. Essa classe mezanino geralmente tem uma rentabilidade maior do que a última classe, que é a sênior, né? Ela tem uma rentabilidade intermediária, 100% das vezes lastreada a CDI, né? Então é CDI mais alguma coisa. Enquanto a júnior, lá que é a última que eu estava falando, ela é variável. 100% variável. Exato, 100% variável. A classe intermediária, ela é CDI mais alguma coisa, e ela está segura pelo dinheiro da última classe, que é a júnior. Então vamos pensar hipoteticamente aqui, eu tenho um fundo de 10 milhões, 5 milhões eu estou lá na classe variável, que é a júnior, é o meu dinheiro que está lá, né? E eu tenho mais 5 milhões que está em cima. Vamos usar um exemplo extremo aqui, deu uma guerra mundial. Né? O meu fundo tinha lá 10 milhões no mercado e desses 10 milhões eu recebi de volta 4. Por causa da guerra, os caras não pagaram e etc e tal. O que vai acontecer na prática? O cara que está em cima, na mezanino, ele vai receber o dinheiro dele. Né? Ele vai ser o primeiro a receber. Então se eu tinha 10 eu recebi 4, ele vai perder 1 milhão. Mas ele vai receber 4. Eu que estou lá embaixo não vou receber nada. Eu perdi 100% do meu capital. E a terceira camada, que é a sênior, né, a mais comum, vamos dizer assim, é onde a grande maioria dos investidores entram. Né? Ela está protegida pela classe intermediária, que é a mezanino, e pelo dinheiro da júnior, que é a variável. Então, vamos de novo retornar para o exemplo que eu dei, só que vamos aumentar o patrimônio líquido do fundo para 15 milhões. 5 milhões na sênior, 5 na mezanino e 5 na júnior. Recebi os mesmos 4 milhões. A sênior recebe os 4, perde 1 milhão, mezanino e júnior não recebe nada. Então esse é o formato hoje de um FDIC e da questão... E qual que é a rentabilidade atrelada geralmente de uma cota sênior? Depende o nível de risco do fundo. Mas ela é uma taxa pré-definida ou ela é uma taxa pós-fixada? Ela é uma taxa pré-fixada, geralmente. A maioria das vezes é pré. A maioria é pré-fixada, já com prazo determinado. Né? Então eu tenho prazos de carência e prazos de amortização dessa classe, né? Para dar previsibilidade para o investidor. Então o investidor ele investe já sabendo quanto tempo ele tem de carência, quantas parcelas, quantas PMTs ele vai receber e qual o retorno que ele vai ter também. É um empréstimo. É um empréstimo com parcela a pagar. Isso. Tem um risco ali, obviamente, um pouco superior a alguns outros ativos convencionais, sim, mas também o retorno, em teoria, tende a ser melhor. Exato, exato. Aí, assim, a questão de retorno vai variar de fundo para fundo, né? Porque o fundo, quando ele é um fundo grande, ele tende a pagar menos pelo capital, né? Mas quando ele é um fundo pequeno, um fundo que tem pouco track record, pouco tempo de existência, ele tende a pagar um preço, sim, maior pelo dinheiro do investidor, né? Não, legal. Falando ainda dos temas das cotas,
um ponto que eu acho muito interessante do investidor analisar é o tal do percentual de subordinação, Tá. que é o que você tem falado muito, né? O dinheiro de quem é dono do fundo, ele está na cota subordinada, né? Sim. Ou seja, é ali que o risco está exposto, né? No mercado, a gente fala, hoje, né, em médias de hoje, a gente fala que um fundo saudável é um fundo que detém aí algo em torno de 40% a 50% de cotas subordinadas. Sim. É isso mesmo que tu vê na prática? Qual que é a tua opinião? Quando a gente fala de subordinação, a gente inclui a júnior, que é o rendimento variável, que a gente estava falando até agora, e a gente inclui a mezanino, Ok, né? São as duas camadas, elas são as camadas de proteção da sênior. Quando a gente fala de subordinação do fundo, a gente está falando da subordinação da sênior, na grande maioria dos casos, perfeito. né? Legal. Então, assim, o que é uma prática do mercado? 50% de subordinação é padrão. E daí Padrão. pode ser 25 na júnior, 25 na mezanino, tanto Isso. faz. Mas numa Tanto faz. média, o mercado trabalha com 50% de subordinação. Isso. Aí é aquele cenário que você falou, pô, tem um fundo de 100 milhões, quebrou o mercado, só voltou 50, quem recebe É é a sênior e os outros 50 morreu. é o risco da É o operação risco da mesmo. operação. E naturalmente aí que também está a maior margem, o Também. maior retorno de investimento, né? Aí sempre a relação risco-retorno, né? Quanto maior o risco, maior o retorno, né? Tem outros pontos, né, para o investidor pessoa física, que nem você falou, né? Eu vou investir não no fundo meu, mas vou investir em outros fundos, né? Uhum. Toda gestora, que é quem faz essa captação, ela apresenta a lâmina do fundo, né? Uhum. A lâmina do fundo tem o track record que eu falei, que é o histórico de como ele se comportou, se teve resultado, se não teve, se está tendo problema, qual que é o índice de subordinação, quantidade de clientes, quantidade de sacados, né? Traz todo um histórico dentro desse fundo, no decorrer da vida desse fundo, né? E aí tu mescla esses dados para fazer uma análise do quão ele é arriscado. Perfeito, legal, legal. Pô, excelente ponto. Isso é uma... O fundo, ele não deixa de ser também um mecanismo, um instrumento para que eventualmente se capte dinheiro, né? Porque a gente vem falando muito aqui do próprio empresário montar o seu próprio fundo com o seu próprio recurso. Sim. Mas uma vez que esse instrumento ele está muito bem construído, com bons agentes regulatórios acompanhando e executando um bom serviço, eventualmente ele captar dinheiro para dentro do fundo para utilizar dentro da própria cadeia também é uma alternativa, né? Sim, também é possível. A gente, inclusive, tem clientes nesse formato, né? Legal. Onde o que acontece, né? Esses clientes, eles têm uma estrutura já consolidada, porém não são capitalizados, né? Eles dependem do recurso de terceiro. Tinha lá, o que a gente fez com esses clientes, né? A gente estruturou o fundo para eles, eles colocaram o capital disponível que eles tinham, mas que não é o suficiente para tocar a operação, né? E a gente foi a mercado buscar investidor para esses caras. Legal. Né? Geralmente sai mais barato do que ele pegar emprestado. Né? Então ele vai pagar lá CDI mais 3, CDI mais 4 para um investidor, né, que vai entrar lá na cota do fundo dele, vai repassar isso para a empresa dele se beneficiando do tributariamente. Legal. Né? Porque, como a gente vem falando, o resultado dessa operação vai ficar lá na cota variável, que é onde ele está. Então, por mais que ele esteja pagando o CDI mais alguma coisa para o investidor, ele vai estar se beneficiando de 100% da economia tributária, que, se ele captar de algum lugar, vai ficar para esse cara. Né? Então, ele tem um benefício fiscal, ele geralmente tem um custo menor, ou por mais que seja um custo equivalente, né? Vamos dizer que ele seja uma empresa uma carteira muito saudável, né? E que ele tenha uma taxa de juros baixa no mercado, ele faz mais sentido ele ter o próprio fundo, captar, pagar para o terceiro, porque ele vai ficar com o benefício fiscal na última linha. Legal, entendi. Mesmo que ele não tenha uma receita financeira dentro do fundo tão atrativa para ele, sim, vale a pena ele repassar isso porque ele gera uma eficiência tributária dentro da cadeia dele. Legal, muito bom, muito bom. Indo para as últimas etapas aqui, acho que é legal, sim, repassando, né? Quem nos acompanhou até aqui entendeu
um pouco de regulatório, um pouco de instrumentalização, mas indo para um ponto mais de decisão, o que precisa, quem são elegíveis, né, empresas, formatos, tamanho de faturamento, cadeia, se tu puder dar um norte sim para quem está nos ouvindo às vezes, pô, será que isso é para mim? Será que eu devo dar um passo a mais e estudar mais esse instrumento ou não? Fala um pouco disso aí para gente. Bom, acho que tem algumas premissas aqui, né? A primeira delas, a empresa estar no lucro real. Essa é uma premissa básica. Se não você que está assistindo aqui, você não é do lucro real, a não ser que você queira trabalhar com esse instrumento de outras formas, mas eventualmente não é para você esse negócio aqui. Ou pode transformar em lucro real, né? A empresa, né? Beleza, bom ponto. Então esse é o primeiro ponto, tem que estar no lucro real. Segundo ponto, tem que pagar tributos. Ok. Né? Tem que ser uma empresa positiva, né? Tem que ser uma empresa positiva. Existem várias formas, né, de a empresa não pagar os tributos, né? Vou dar um exemplo aqui. Estou fazendo um investimento pesado em Parque Fabril. Isso vai se transformar em resultado negativo, talvez lá na última linha, e não vai ter tributo para pagar, né? Então, se a empresa está no lucro real e paga tributo, aí vem o terceiro ponto, que é aonde que o fundo fica de pé, vamos dizer assim. Que aí eu digo assim, a partir de 5 a 7 milhões de faturamento mês, já é possível ter uma boa rentabilidade anual com o instrumento FDIC. Então, vamos arredondar aqui. A empresa precisa ter algo em torno de 80 a 100 milhões por ano de faturamento. Antes disso, eventualmente, não faz tanto sentido. Não faz sentido porque aí o FDIC ele não vai ter eficiência. Né? O custo de estruturação do fundo hoje é na casa dos 600 a 700 mil anual. Só para estruturar, só para deixar ele vivo, né? Só para ficar de pé. Legal. Então, aí, se está abaixo desse ticket que a gente vem falando, o custo do fundo vai sugar esse resultado que ele tem. Acaba não fazendo sentido. Fica inviável. Legal. Bom, e entrando aqui um pouco no trabalho da Lau. Sim. Aqui agora vai o jabá. Chegou a hora. Vender o peixe. Vamos vender o peixe. Mas eu acho muito legal, não à toa você é convidado, porque eu acho legal a solução que você entrega. Sim. Porque na prática, tudo que a gente falou aqui, ele é teórico, né? Mas, pô, explica ali sistema, você conecta dentro do ERP do cara para fazer a leitura. Dá um brief aí de como é que é o trabalho da LOL e qual que é a diferença do cliente resolver seguir por conta própria ou não, eu vou contratar uma consultoria de FDIC como a LOL ou qualquer coisa do gênero para me ajudar a estruturar esse bicho aí. Perfeito, vamos lá. Vamos partir do princípio, né? O que é as grandes diferenças? Hoje, a gente já é uma empresa sólida de mais de 10 anos, né? A gente tem as nossas certificações junto à CVM para poder operar FDICs. Começa aí. Se a empresa decidir partir para um caminho solo, né? Ela vai ter que tirar essa certificação de algum lugar. Alguém vai ter que dar essa certificação para eles. Existem alguns caminhos, né? A empresa contrata profissionais do mercado financeiro com certificações para poder tirar essa certificação, essa licença para poder operar o próprio FDIC, né? Ou ela vai se plugar em alguém, né? Uma gestora, uma administradora que vai conceder isso para ela, mas automaticamente vai cobrar mais caro por isso, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o operacional. Hoje a gente entrega, como você falou, uma plataforma 360, a gente conecta com o ERP do cliente, a gente faz o negócio acontecer sem fricção para dentro da indústria, né? E a gente faz todo o controle operacional desse movimento do fundo, né? Quando a gente fala de a empresa tocar numa carreira solo, vamos dizer assim, existem vários complexadores, vamos dizer assim, do processo, que é a composição de lastro, que é acompanhamento do estoque do fundo, que é ver se todas as operações foram efetivamente concretizadas, registradas no banco e feito toda a composição de lastro. Né? Então, existe toda uma série de regulatórios por trás desse trabalho que uma empresa com, no mínimo, 3 a 5 pessoas vai ter que ter para tocar esse negócio. Né? O que a gente entrega é essa simplificação. A gente não leva
nenhum tipo de trabalho operacional para dentro da empresa, né? A gente fica com todo esse back-office, vamos dizer assim, e entrega o resultado pronto em tempo real para o cliente. Que, quando eu digo em tempo real, se o cliente montar um fundo hoje, começar a operar hoje e fizer 5, 10 milhões de negócio, a nossa ferramenta já entrega para ele quanto que ele vai ter que ter de economia tributária nos meses, legal. quanto que ele vai ter de eficiência de despesa financeira para jogar para dentro do balanço, quanto que ele vai ter de lucro no fundo, como é que fica a subordinação que a gente falou, dele atingir os 67%, né? E se, por exemplo, começou a sobrar caixa no fundo, ele precisar alocar em algum outro lugar esse dinheiro, a gente auxilia ele a fazer essa análise dos outros fundos que ele vai ter que alocar. A gente dá uma ajuda 360 para o Literalmente, tu atua como um consultor. Exato. Dentro do instrumento do ambiente FDIC. Exato. Legal. Exato. Porque muitas vezes os agentes regulatórios, os agentes obrigatórios, eles, em algum nível, eles podem ser um pouco mais ativos e ajudar o cliente a desenvolver a própria estrutura, mas ele tem uma limitação. Sim. Ele consegue ir até de uma parte para frente, o cliente tem que ter a estrutura interna, ele tem que desenvolver alguns sistemas, porque na prática você precisa fazer toda a leitura da carteira de recebíveis da indústria, da empresa, tem que dar nota de crédito para aquilo lá, para poder fazer a taxa de cessão, né? Ou seja, quanto você vai cobrar para cada um daqueles boletos. Então, de fato, tem um operacional aí oculto que pouca gente só conhece quando começa a querer estruturar o próprio fundo. E é ali que muita gente trava pelo caminho e não anda. Sim. Então, nesse aspecto, o trabalho de vocês é sensacional, realmente. A gente gosta muito de trabalhar com vocês. E indo para o fechamento aqui, então fica um convite, né? Se você gostou desse episódio, se você entendeu que faz sentido todo esse assunto que a gente desenrolou por aqui, manda uma mensagem, entre em contato, agenda um diagnóstico para falar sobre esse tema, não tem nenhum custo, tá? A gente coloca todos os nossos profissionais, todas as pessoas envolvidas para poder extrair um diagnóstico mais preciso e avaliar de fato se você tem ou deve ter esse instrumento dentro da sua cadeia. Gilberto, cara, obrigado. Pô, espero que tenha gostado aí da conversa. Eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição aí, né? E no que a gente puder ajudar as empresas que têm interesse, né, nesse segmento. Parece complexo, mas no dia a dia é simples, desde que você esteja assessorado por boas pessoas. Fechou, meu amigo. Um abraço, bons negócios, tá? Para nós.